em jogos em casa, Ilcinho, e aí gera aquele questionamento, né? Nem os caras conseguem explicar por que, que a gente conseguiria. Mas eu vou deixar para o nosso Ilcinho comentar o título e thumb desta live. Por que, que o São Paulo sofre tanto para ganhar no Morumbi? Por que, que está oscilando tanto em jogos em casa diante do seu torcedor? E não é apenas por essa partida de ontem, né? A gente teve o próprio jogo contra o Alianza Lima, jogo contra o Sport, o jogo contra o Fortaleza, o jogo do Náutico também não foi um jogo fácil do São Paulo, foi aquele 2-1 que a gente poderia ter feito mais, mas também perde muitas chances. E aí tem vários fatores, né? Eu acho que é principalmente pelas chances que a gente perde. É um negócio inacreditável. Ontem o Ferreirinha perdeu uma chance que ele construiu, é verdade, que, pô, não poderia perder. O Alan também, de frente pro gol, não é a dele, mas não poderia perder. Então tem várias, assim, coisas do jogo que a gente vai pontuando jogo a jogo que tornam esse fator mais complicado. Mas tem alguma explicação mais fácil para essa oscilação, Ilcinho? Gabi, eu ponho muito na conta da escolha das peças em campo, que nem por que o São Paulo oscila muito? Cara, assim, mais ou menos de cabeça. Contra o Sport, ele colocou o Marcos Antônio para fazer a do Oscar, depois o Marcos Antônio vira ponta direito. Não tem como um volante de apoio ser o criador das jogadas. É muito em conta do que a gente propõe, do esquema que a gente está usando, de como a gente está em campo. Quando ele coloca as peças certas nos lugares certos, a gente, cara, tem um plano de jogo muito melhor, porque está cada um na sua. Ontem, aparentemente, a gente ia amassar os caras. Mas aí você para ver o começo do jogo, e aí entra de novo o fator treinador, 1 ano de trabalho, a gente não tem padrão de jogo. E aí é difícil jogar quando não tem padrão de jogo, porque assim, você não sabe como as peças se movimentam. O Oscar abre para a direita para iniciar as ações de jogo com ele, a gente joga pela esquerda, quando a bola chega no Ferreirinho, o Oscar está chegando como segundo volante. Perde a bola, o Marcos Antônio dá o primeiro bote ali, fora de posição, e o Oscar fecha na dele. Então, tipo assim, quando a gente tem uma referência, meio que a sincronia existe, todo mundo sabe onde o amiguinho vai estar. Então, tipo assim, isso falta para nós. Independente de quem está em campo, quando era o Alves, quando tem a sincronia, quando tem a criação, quando tem as peças, é mais fácil de criar, porque a gente sabe onde os caras vão estar. Quando não tem, fica meio perdido. Ontem a gente deveria sim ter marcado um gol até a expulsão. Tava muito tranquilo, foi tomada de decisão, foi aproximação. Tá, ontem o Oscar estava sem ritmo de jogo, mas estava participando bastante, tinha o Marcos Antônio querendo, os dois Ferreiras, então tipo assim, falta um pouco ainda mais desse padrão de jogo. Falta um pouco mais das coisas, que nem por muitos jogos a nossa saída de jogo foi colocar o Alisson do lado do Rafael, tocar para ele dar um chutão, pô. Então, tipo assim, como é que nós vamos criar ação de jogo com isso? A gente fica no bate e rebate no contra-ataque. Contra o Palmeiras, a gente criou 2 chances em roubada de bola de contra-ataque, erro dos caras, onde eles forçaram. Contra o Fortaleza em casa, o Ferreirinha já era para ter feito o gol antes do pênalti e perde a chance de fazer o gol, sofre o pênalti e perde o pênalti. Então é uma situação ou outra. Tipo, aí me pega um pouco o Oscar falando, não, a gente criou bastante. Criou bastante? Não vejo tanta criação assim, sabe? Eu vejo jogadores de qualidade em pouco que, na maioria das vezes, tipo assim, ficam correndo errado, batendo cabeça. Enfim, falta um pouco mais de padrão e isso me assusta. Então, são várias coisas que a gente traz: a escolha das peças em campo, a escolha do esquema tático que fortaleçam essas peças. Vamos supor, ontem o Marcos Antônio joga muito. Só que pega o Marcos Antônio contra o Palmeiras no sábado, fala assim: lá ele não jogou nada. Não é que lá ele não jogou nada, o nível de enfrentamento é outro e ele está exposto como o primeiro volante, tendo que dar bote nos caras, e não é a dele. Então, assim, se você pega um jogador que joga muito, mas tira ele de característica, ele não vai jogar nada. Você pega o Cedric, que é um bom lateral, que ele faz o simples bem feito, põe ele de ponta, ele não vai jogar. Então, tipo assim, são várias coisas que vêm acontecendo nesse 1 ano que a gente vem observando e, tipo assim, não muda. Mas a gente tem aquela esperança ainda de encontrar o melhor, como que eu posso dizer? A melhor formação dentro de campo. Lucas, Ferreira, aí tem o Ferreirinha, agora tem o Luca, que, pô, depois de ontem, provavelmente ele vai ganhar mais minutos.
o Lucas, que agora a gente não sabe mais quando ele volta, o André, que está entrando no modo Caleri, de tanto ser exigido em briga, ele pode perder rendimento. E jogando todo jogo, vai ficando desgastado. O Alisson também. O Alisson pode ter escolhido dar o carrinho ontem, porque ele está 15, 16 jogos seguidos. Então vai descansar agora. Então ele estava sem perna. Não, agora quem descansa é o Marcos Antônio, não é? Não, vai descansar no jogo contra então, mas ele tem mais um do Brasileiro e o Náutico ainda. Ele tem mais 2 ainda. Não, ele tem mais um do Brasileiro ainda antes do Tadieres, eu acho. Tem mais 3 que ele pode bater 19 jogos seguidos. Então os caras vão perdendo rendimento. Então, tipo, é uma série de fatores ali que aos poucos eu acho que poderia ter uma visão melhor ali de escolha de peças, escolha de estratégia. Então, mas isso é o que eu acho, né? Isso é a minha maneira de ver. Tem uma galera aí que acha que tá tudo certo. Exato. Para fechar, queria perguntar para o nosso querido Renan também, né? Por que ele acha que São Paulo vem sofrendo tanto para ganhar em casa, para ganhar no Morumbi? E aí a gente vai ler as mensagens da galera. Renanzão. Um pouquinho de tudo isso que o Ilcinho falou, né? Algumas escolhas anti-visão do jogo, algumas escolhas no decorrer do jogo, modificações, alguns pontos em leitura de jogo, jogadores não conseguindo decidir no momento, naquele momento crucial, você matar o jogo quando você sabe que terá pouquíssimas oportunidades, contra o Palmeiras fora de casa, contra o Fortaleza. E uma coisa que me incomoda muito, e quem me acompanha aqui sabe o quanto que eu falo da questão da bola parada defensiva. E mais uma vez, ontem a gente sofreu um gol de bola parada, né? Você não tem a imagem aí do gol, né? Não é permitido, né, Gabriel, colocar a imagem do jogo, né? Comebol não pode nem mostrar a foto nossa lá na cabine. Então, cara, assim, é uma linha muito desorganizada, é muito simples, bola parada defensiva, tá com falta de confiança, mano a mano, cada um pega o seu. Renan, você marca o Ilcinho, beleza? Beleza, se o Ilcinho fizer o gol, todo mundo aponta o dedo pra mim na hora, a culpa é sua. E ponto final. Então o cara vai ali, vai brigando com o adversário e não deixa o cara cabecear. Agora, quando você está disposto a marcar a zona, marcar a linha ali, como era uma falta lateral, não quero tirar o mérito da batida do cara, o outro atacou bem a bola, antecipou bem, mas você vê uma linha desorganizada, no qual não tem uma coordenação no momento de entrar todo mundo junto, fazendo a linha certinho, porque quando você marca a zona, cada um vai cobrindo o outro. Tem lá o primeiro pau, normalmente é o cara mais alto, que é a bola mais perigosa, aí vem o seguinte, e cada um vai cobrindo o seu. E era muito desorganizado. O São Paulo sofre o gol, não tá uma linha formada. Tá um jogador lá, outro cá, e isso é um fator importantíssimo. 4 pontos foram perdidos em bola parada. Contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo fora. Tô sendo repetitivo e até chato nisso daí, porque cada vez mais, mundo afora, os jogos têm sido decididos em bola parada. O problema é que, para nós, tem sido só na fase defensiva, tem nos prejudicado muito, né? Não que para esse jogo é tão relevante, né? O resultado em si estava praticamente classificado, mesmo que perdesse, mas, cara, é uma coisa que tem que ser melhor trabalhada, melhor conversado, estudado entre jogadores, comissão técnica, porque ali na frente, cara, eu não quero, numas quartas de final, um jogo bom, um enfrentamento competitivo, equilibrado, você ser eliminado na bola parada, mano. Isso me incomoda muito, mano. Do que um jogador vir, driblar 3, deixar o Rafael no chão e fazer o gol, né? Bate palma pro cara, vai embora, toma Danone, passa a noite em claro e foda-se. Agora, bola parada me incomoda muito, mano. Porque a bola tá parada, cara. Não é um lance que você se move, a bola tá parada. Caralho, o nome já diz. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. E tem decidido, nos últimos jogos, tem decidido contra a gente. Tirado pontos no Campeonato Brasileiro e aconteceu mais uma vez ontem. E tem sofrido, jogo após jogo, tem sofrido muito com isso. E também não deixa de ser um fator preponderante aí para o São Paulo não estar conseguindo render também, render como resultado também dentro de casa.